Será que os cientistas acabaram de encontrar indícios de uma civilização esquecida bem aqui na nossa região? Sob o solo da Turquia, há construções que, segundo a história moderna, não deveriam existir. No Cáucaso, há um poço que vem dando dor de cabeça para a ciência há décadas. No meio do Mar do Norte existia um país inteiro que desapareceu e agora até os pesquisadores da NASA estão se perguntando: e se a gente não for a primeira civilização da Terra? Apertem os cintos, galera. Hoje vai ser uma loucura. Escreve aí nos comentários o que você acha. O que existia antes da nossa civilização? Será que, nos bilhões de anos em que a Terra já existe, já pode ter surgido uma civilização e se transformado em pó de novo? E se essas perguntas te fascinam tanto quanto a mim, então inscreve-te no canal, isso me ajuda muito. E quem já está inscrito, ajuda muito o vídeo dando um curtir. Mas vamos direto à grande questão. Já existiu alguma civilização tecnologicamente avançada na Terra antes de nós, humanos? Afinal, nosso planeta tem cerca de 4,54 bilhões de anos. Já o Homo sapiens só existe há mais ou menos 300 mil anos. Tempo suficiente, então, para que outras civilizações pudessem ter surgido antes, né? O cientista da NASA Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank investigaram exatamente essa questão em um estudo científico. Os dois queriam descobrir como seria possível identificar civilizações extraterrestres em outros planetas. E para isso, primeiro precisavam entender quais rastros uma civilização industrial deixa no registro geológico de um planeta. A Terra é o único planeta que podemos estudar. Então eles se perguntaram: se uma civilização tecnológica tivesse existido na Terra há 100 milhões de anos, será que ainda encontraríamos evidências hoje? Eles chamaram essa reflexão de hipótese Silur, em referência a uma espécie fictícia de lagartos da série de TV Doctor Who. No estudo, eles não afirmam que realmente exista uma civilização pré-histórica, aparentemente precisaram deixar isso bem claro para que ninguém tivesse ideias malucas. Mas a questão continua intrigante. Afinal, se a gente fosse procurar nossos próprios vestígios num futuro distante, o que restaria de nós? A resposta é desanimadora. Não muito. Nossas cidades? Depois de 10 mil anos, a maior parte já teria virado pó. Até mesmo o concreto é desgastado pelo vento e pelas intempéries. Fósseis de humanos? Extremamente raros. A chance de um único ser humano se fossilizar é de cerca de 1 em 100 milhões. Quanto mais a gente volta no tempo, mais limitada fica a nossa visão do passado. A superfície mais antiga da Terra que não desapareceu por causa da erosão é o deserto do Negev, e ela tem apenas 1,8 milhão de anos. Então, se uma civilização tivesse existido há 100 milhões de anos, a chance de encontrar alguma coisa seria praticamente zero. Mas, e aí é que fica interessante, certos vestígios químicos podem durar muito mais tempo. Quando você queima carvão, petróleo ou gás, libera carbono que ficou preso no subsolo por milhões de anos. E esse carbono contém uma assinatura especial, o carbono 13. Os cientistas poderiam então procurar por anomalias de carbono 13 em camadas rochosas antigas. E isso seria um indício de queima massiva de combustíveis fósseis. Isso poderia, pelo menos, tendendo a ser um indício da existência de uma civilização que praticava a indústria e a geração de energia. No entanto, há um problema. Até mesmo erupções vulcânicas gigantescas podem alterar os níveis de carbono. Então seriam necessárias outras evidências concretas. Por exemplo, substâncias químicas tóxicas que não existem na natureza, os chamados poluentes orgânicos persistentes, ou concentrações extremamente altas de metais pesados como chumbo, mercúrio ou cromo, que só surgem em processos industriais. E de fato, há um evento na história da Terra que parece suspeitosamente com poluição industrial: o máximo de temperatura do Paleoceno-Eoceno, ou PETM. Isso aconteceu há cerca de 56 milhões de anos. Em um curto espaço de tempo, as temperaturas globais subiram de 5 a 8 graus Celsius, os oceanos ficaram ácidos, o carbonato de cálcio se dissolveu, que é o material de que são feitas as conchas, e entre 30% e 50% de toda a vida no fundo do mar desapareceu. Os níveis de carbono nas rochas caíram mais de 3 promille, exatamente como seria de se esperar se alguém tivesse queimado quantidades enormes de combustíveis fósseis. Parece uma catástrofe industrial, né? Na verdade não, porque aí está o porém. O PETM durou entre 1.000 e 6.000 anos. Nós, humanos, liberamos a mesma quantidade de carbono em apenas 200 anos. Além disso, os cientistas não encontraram rastros de plástico ou moléculas sintéticas no PETM. Em vez disso, encontraram muito mercúrio com uma assinatura isotópica que aponta diretamente para a atividade vulcânica.
E agora entra em cena mais uma complicação, o problema da preservação. As superfícies terrestres sofrem erosão rápido demais para preservar a história antiga. Cerca de 15 bilhões de toneladas da superfície terrestre são removidas a cada ano. Daqui a algumas dezenas de milhares de anos, tudo vai ter sumido, incluindo cidades, estruturas e poluentes. Então talvez a gente devesse simplesmente procurar na água? Debaixo d'água é tranquilo, sem perturbações, e os sedimentos se acumulam camada por camada, um arquivo geológico perfeito, né? Infelizmente também não. Da crosta oceânica, tudo o que tem mais de 170 a 200 milhões de anos já desapareceu. As placas tectônicas levam tudo para as profundezas, onde derrete e se transforma em novas rochas, como uma esteira lenta rumo ao esquecimento. E ainda tem o paradoxo da sustentabilidade. Quanto mais tempo uma civilização sobrevive, mais sustentável ela precisa ser, em teoria. Mas quanto mais sustentável ela é, menor é a pegada que deixa no planeta. As civilizações com mais chances de sobreviver a longo prazo são, portanto, justamente aquelas que têm mais chances de desaparecer completamente dos arquivos geológicos. Ironicamente, uma civilização em colapso poderia deixar uma pegada maior, justamente por ter fracassado. O que é realmente perturbador na hipótese de Sidor é que não dá para refutá-la. Se uma civilização existiu há milhões de anos, as evidências estariam espalhadas de forma sutil e incompletas, talvez enterradas tão fundo na Terra que nunca conseguiríamos encontrá-las. Não tem como dizer com certeza que isso não aconteceu. Então, a ideia da hipótese do Silur não é tão absurda assim, ainda mais quando você vê o que os arqueólogos desenterraram no sudeste da atual Turquia. Por milênios, todo mundo achava que ali era só um monte de grama com ovelhas em cima, até que, em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt leu uns relatos antigos e ficou desconfiado. Então ele mesmo foi até lá e, assim que chegou ao topo do morro, soube que aquilo era algo grandioso. Sob a superfície do morro, em alguns pontos tão perto que os arados já tinham danificado as pontas, havia enormes colunas de pedra em forma de T. Algumas delas tinham mais de 5 metros de altura e pesavam até 10 toneladas e eram trabalhadas com arte, decoradas com relevos de raposas, leões, escorpiões, cobras e pássaros. Os pesquisadores encontraram ferramentas de pedra, lâminas e martelos, mas nenhum sinal de assentamentos, nenhuma casa, nenhuma fossa de lixo, nenhuma fogueira para cozinhar. Em vez disso, descobriram dezenas de milhares de ossos de animais, todos de animais selvagens, nenhum animal domesticado, nenhuma planta cultivada, só ferramentas da Idade da Pedra. E agora vem a grande surpresa. A datação por radiocarbono mostrou que essas estruturas têm cerca de 11.500 anos, o dobro da idade das pirâmides de Gizé. Pelo que a gente achava que sabia sobre a história da humanidade, esse lugar, chamado Göbekli Tepe, nem deveria existir. Primeiro veio a agricultura, depois as pessoas puderam se estabelecer, construir cidades e só então tiveram tempo para a religião e obras monumentais. Essa sequência fazia sentido e tem inúmeras evidências. E aí surgiu Göbekli Tepe e destruiu completamente toda essa bela teoria porque foi construído por caçadores e coletores que nem sequer tinham ferramentas de metal. Klaus Schmidt tinha certeza de que aquilo não era uma vila, nem uma cidade, era um santuário. Um centro religioso para o qual grupos nômades de toda a região faziam peregrinações para realizar rituais, com colunas que pesam 10 toneladas. Só com força muscular e habilidade eles conseguiram extrair e mover esses colossos do subsolo calcário da colina. Schmidt descobriu que o local é composto por várias camadas. A mais antiga data da época, entre 8.300 e 7.500 a.C. e consiste em grandes complexos circulares. A camada mais recente é cerca de 1.000 anos mais nova, com estruturas menores e retangulares. E o mistério, as estruturas mais antigas foram aparentemente enterradas de propósito. O motivo, ninguém sabe. O que é especialmente fascinante é o arranjo geométrico. Em 2020, pesquisadores analisaram a arquitetura com algoritmos de computador e descobriram que 3 dos círculos de pedra formam um triângulo quase perfeito, com lados de 19 metros de comprimento. O próprio Schmidt acreditava que Göbekli Tepe era um centro de peregrinação para o qual vinham pessoas de toda a região. As dezenas de milhares de ossos de animais que foram encontrados podem ser restos de sacrifícios rituais, evidências de grandes banquetes ou ambos, mas aí vem a reviravolta, quando, em 2017, decidiram construir uma enorme cobertura protetora sobre o sítio, os arqueólogos tiveram que cavar muito mais fundo do que nunca. E lá, vários metros abaixo do solo, eles encontraram algo inesperado. Evidências de casas e ocupação permanente. Uma enorme cisterna, canais para a água da chuva e milhares de ferramentas para moer grãos. Isso significa que a ideia original estava errada?
Não, porque os construtores de Göbekli Tepe ainda não viviam em uma sociedade agrícola. As pessoas experimentavam com plantas, mas ainda eram, principalmente, caçadores e coletores. A nova interpretação é ainda mais fascinante. Göbekli Tepe pode ter sido uma última tentativa de uma sociedade de caçadores e coletores de preservar seu modo de vida, enquanto outros grupos já domesticavam animais e cultivavam plantas. A mensagem: a gente é diferente, a gente faz parte disso, e Göbekli Tepe não estava sozinho. Arqueólogos turcos já encontraram dezenas de sítios semelhantes na região, todos com colunas em forma de T da mesma época. Um deles se chama Karahan Tepe. Fica a 40 quilômetros de distância e pode até ser mais antigo. Lá tem 266 colunas em forma de T, casas circulares e estruturas cerimoniais. Todos esses sítios foram, em algum momento, enterrados de propósito e abandonados. Talvez nunca venhamos a saber por que isso aconteceu. Depois de mais de 25 anos de escavações, há mais perguntas do que respostas. Quem eram essas pessoas? Que rituais elas realizavam? Por que construíram essas estruturas só para depois enterrá-las? Mas uma coisa a gente sabe: essas pessoas eram mais parecidas com a gente do que imaginávamos. Pessoas da Idade da Pedra que construíram complexos de templos monumentais, sem agricultura, sem cidades e sem ferramentas de metal. Isso já é bem empolgante, mas lá no meio do Cáucaso tem uma história que parece ter saído direto de um romance de aventura. Um espeleólogo russo chamado Artur Chemukov estava explorando as montanhas Karakora, no norte do Cáucaso. Essa região fica entre a Rússia, a Geórgia e o Azerbaijão, uma área selvagem e acidentada, cheia de geleiras, montanhas escarpadas e vales profundos. E foi exatamente lá que ele encontrou um buraco na encosta de uma montanha que levava às profundezas. Não era um buraco comum no solo, nem uma caverna natural, mas algo que logo lhe pareceu estranho. Ele organizou uma expedição com outros espeleólogos, vocês desceram de corda e o que viram deixou todo mundo de queixo caído. As paredes do poço não eram só rocha, pareciam ser feitas de blocos de pedra perfeitamente talhados, encaixados tão bem que nem dava para enfiar uma faca entre eles, um pouco como nas pirâmides do Egito. Dizem que o poço chega a 800 metros de profundidade. E lá no fundo, dizem que tem um salão subterrâneo enorme, talvez até um sistema inteiro de túneis. Chemukov estava convencido de ter descoberto ali uma sensação arqueológica, uma civilização antiga e super avançada que deve ter sido capaz de construir uma obra dessas. Mas é aí que a história fica misteriosa, porque Artur Chemukov escreveu detalhadamente sobre sua descoberta no diário dele. Ele documentou tudo meticulosamente, fez esboços, escreveu anotações e então o diário sumiu. O próprio Chemukov morreu em 2015 em circunstâncias misteriosas. Ele foi atropelado por um carro à noite quando voltava bêbado de um bar para casa. A garçonete do bar contou depois que naquela noite Chemukov estava estranhamente agitado, como se mal conseguisse ficar parado, porque estava prestes a revelar algo importante. Será que Chemukov foi silenciado porque encontrou algo que não deveria ter encontrado? Afinal, ele não era o único interessado no poço de Karakora. Um grupo chamado Cosmopolit, uma organização russa que se dedica a fenômenos misteriosos, também realizou expedições ao poço. Seu fundador, Vadim Chernobrov, confirmou em uma entrevista à mídia russa que sua equipe realmente desceu ao poço e encontrou um grande salão no fundo. Mas Chernobrov também morreu de câncer em 2017, apenas 2 anos depois de Chemukov, aos 51 anos. Mais um caso de morte misteriosa ligado ao poço. E ainda tem os nazistas. Em outubro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht alemã atravessou o Cáucaso. Eles conquistaram cidades, garantiram o controle de áreas estrategicamente importantes, mas talvez também estivessem procurando por algo totalmente diferente. Pois no cume do Monte Karakora, dizem que até hoje dá para ver uma suástica gravada com a data 28 de outubro de 1942. Isso foi exatamente um dia antes de o exército alemão tomar a cidade vizinha de Maikop. Não é segredo que os nazistas eram obcecados por teorias ocultistas, eles acreditavam numa supercivilização ariana perdida. Então é bem possível que tenham encontrado o poço do Karakora, talvez até tenham tentado descer bem fundo. Também existe uma teoria que diz que o poço foi construído pela União Soviética. Um usuário do Reddit chamado Long Pickle diz ter ouvido de um ex-soldado soviético que o poço de Karakora fazia parte de um projeto secreto soviético. Talvez fosse uma base militar subterrânea, um centro de pesquisa de atividades sísmicas ou um depósito de armas. No entanto, não há nenhum documento soviético que confirme esse projeto.
E ainda tem aquelas teorias bem malucas, tem gente que acha que o Poço de Karakora faz parte de um sistema de armas planetário, uma espécie de máquina de ressonância capaz de concentrar energias planetárias. Talvez tudo isso fosse uma arma de uma civilização antiga que estava em guerra contra alguém, tipo alienígenas. É claro que eles não podem faltar nessa história. Antes que a gente se perca completamente no mundo das hipóteses malucas, vamos dar um passo atrás e olhar para os fatos com calma, porque por mais fascinantes que todas essas teorias sejam, a explicação mais provável é, na verdade, a mais chata. O Poço de Karakora, se é que realmente existe, como dizem na internet, provavelmente é uma formação geológica natural. Eu sei, parece totalmente sem graça. As montanhas nessa região do Cáucaso são formadas por rochas vulcânicas e metamórficas, principalmente xisto, calcário e granito. Esses tipos de rocha tendem a se fraturar em linhas retas quando esfriam ou se deslocam sob pressão. Um exemplo perfeito disso é a Devil's Tower, em Wyoming, nos EUA. Trata-se de um antigo núcleo vulcânico que, ao esfriar, formou colunas hexagonais perfeitas. Algo semelhante pode ter acontecido com o Poço de Karakora. A rocha se rompeu ao longo de uma enorme falha, deslocou-se e deixou para trás uma cavidade longa e estreita. A intemperização química causada pela água pode então ter escavado grandes corredores sob o poço, o que por sua vez alterou a pressão sobre a rocha acima e levou a mais rachaduras. Parece artificial, mas não é. Não é uma usina antiga, nem um Stargate, nem um sistema de armas, nem um projeto secreto nazista, nem um bunker soviético, é simplesmente uma caverna muito legal. Dessas lendas, vamos para fatos concretos e mensuráveis. Mesmo a boa e velha pirâmide de Quéops ainda é um mistério para a ciência, mesmo depois de mais de 4.600 anos. A pirâmide de Quéops, no Egito, é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe hoje. Cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, com quase 147 metros de altura originalmente. E embora a região ao redor do Cairo esteja longe de ser isenta de terremotos, a pirâmide ainda está de pé como uma rocha no deserto, literalmente. No entanto, vários terremotos abalaram a região nos últimos séculos. Em 1847, por exemplo, um terremoto de magnitude 6,8, com o epicentro a cerca de 70 quilômetros de distância. Em 1992, ainda mais perto, magnitude 5,8, com o epicentro bem perto de Gizé. Nesse terremoto, algumas das pedras de revestimento que ainda restavam realmente caíram das partes superiores da pirâmide, mas o interior da pirâmide de Quéops ficou intacto. Nenhuma rachadura, nenhum dano, nada. Como isso é possível? Um novo estudo publicado na revista científica Scientific Reports finalmente nos dá uma resposta. E ela tem a ver com algo que pouquíssimos esperariam: frequências. Cientistas egípcios e japoneses, liderados pelo geofísico Mohamed El-Gabri, do Instituto Nacional de Pesquisa em Astronomia e Geofísica do Cairo, se propuseram a fazer algo incomum. Em vez de cavar ou fazer varreduras, eles escutaram. Com acelerômetros supersensíveis foram registradas oscilações em 37 pontos de medição dentro da pirâmide, nas câmaras, nos corredores e na parte externa da alvenaria. E os cientistas se depararam com algo totalmente inesperado. Todo prédio tem o que chamam de frequência própria, ou seja, uma determinada taxa de oscilação a qual ele reage de forma especialmente sensível. Quando uma onda sísmica atinge exatamente essa frequência, as vibrações se amplificam mutuamente. Isso se chama ressonância, e é praticamente a pior coisa que pode acontecer a uma construção. Foi exatamente isso que aconteceu em 1985, durante o devastador terremoto na cidade do México. Os arranha-céus de lá tinham uma frequência natural que, por acaso, coincidia perfeitamente com a do solo instável. O resultado foi catastrófico, centenas de prédios desabaram. Já na pirâmide de Quéops é o contrário. As medições mostram que a alvenaria da pirâmide oscila com uma frequência natural de cerca de 2,3 Hz. O solo abaixo e ao redor dela, por outro lado, tem apenas cerca de 0,6 Hz. É uma diferença de um fator de 4. Então, quando a Terra treme, a pirâmide simplesmente responde em um tom totalmente diferente. A energia sísmica, de certa forma, passa por ela sem causar danos. Mas isso ainda não é tudo, pois os pesquisadores descobriram algo mais que é pelo menos tão notável quanto. Essa frequência natural de cerca de 2,3 Hz não é só um valor aleatório em algum ponto da construção. Ela é a mesma em todos os lugares. Na Câmara do Rei, bem no interior, nos corredores estreitos, na camada externa, em diferentes alturas, em todos os lugares, os cientistas medem valores entre 2 e 2,6 Hz. Isso significa que, dinamicamente, a pirâmide se comporta como um único corpo homogêneo.
não como uma pilha de 2,3 milhões de blocos de pedra empilhados individualmente, mas como um monólito. Os antigos egípcios, na construção, quer tenham feito isso de propósito ou não, acertaram em quase tudo. A massa da pirâmide se concentra na base e diminui continuamente à medida que sobe. O centro de gravidade geométrico e o chamado centro de resistência ficam praticamente no mesmo ponto. Isso minimiza as forças de torção, ou seja, a torção da estrutura, o que é especialmente perigoso em caso de terremotos. Além disso, a pirâmide não tem cantos recuados, ou seja, nenhum ponto onde as tensões possam se acumular, e a ampla fundação sobre a rocha calcária dura do Planalto de Gizé dá a todo o sistema uma estabilidade enorme. E fica ainda mais interessante porque dentro da pirâmide foram encontradas as chamadas câmaras de alívio. Essas 5 cavidades empilhadas umas sobre as outras ficam bem acima do teto da Câmara do Rei, a uma altura entre pouco menos de 49 e 61 metros. Os arqueólogos já sabiam há tempo qual é a função mecânica delas. Elas distribuem o peso enorme das massas de pedra que estão acima e evitam que tudo se concentre em um único ponto. Mas as novas medições mostram agora que essas câmaras aparentemente também têm uma função sísmica. Normalmente, em construções, quanto mais alta, mais ela oscila durante um terremoto. Isso também fica claro na pirâmide. Até uma altura de pouco menos de 49 metros, a amplitude relativa das oscilações aumenta com a altura, mas nas câmaras de alívio, entre 49 e 61 metros, esse valor volta a diminuir. A geometria dessas câmaras parece amortecer ativamente as vibrações. Se isso foi projetado de propósito pelos antigos egípcios, ou se é só um efeito colateral feliz da distribuição de carga, os pesquisadores não sabem dizer com certeza. Eles falam de uma possível relação, não de uma intenção comprovada. O que resta é um monumento que foi construído há 4.600 anos e que, desde então, a Terra simplesmente não conseguiu abalar. Às vezes as rochas duram milênios, outras vezes, por outro lado, um país inteiro simplesmente desaparece sem deixar rastros no mar. Imagina se, há 10 mil anos, você pudesse caminhar do continente europeu até a Inglaterra sem molhar os pés, sem o Canal da Mancha, sem o tempestuoso Mar do Norte, só terras vastas e férteis até onde a vista alcança. Era exatamente isso que era Doggerland. O nome vem do Dogger Bank, um banco de areia no Mar do Norte, que recebeu esse nome em homenagem aos pescadores holandeses, os Doggers. Já no século XVII, eles pescavam por lá sem imaginar que estavam lançando suas redes sobre um mundo submerso. No auge de sua extensão, há cerca de 10 mil anos, essa massa de terra se estendia, segundo as estimativas mais recentes, por 45 mil quilômetros quadrados. Ela ia da costa leste da Inglaterra até a Dinamarca e o sul da Suécia. Naquela época, a Grã-Bretanha não era uma ilha, mas uma península ligada ao continente europeu. Por que tudo isso estava seco naquela época? Simples. Estávamos no fim da última era glacial. Geleiras gigantescas tinham retido quantidades inimagináveis de água e o nível do mar estava a cerca de 120 metros mais baixo do que hoje. Quando as geleiras recuaram e o clima ficou mais ameno, o Doggerland se transformou num verdadeiro oásis de vida. A paisagem devia ser incrivelmente variada. Estudos sísmicos modernos mostraram que havia florestas, vastas planícies gramadas, lagos, rios e até penhascos íngremes de calcário. Um enorme lago de água doce reunia as águas do Reno, do Moss e do Temza e desaguava no Atlântico, a oeste do atual Canal da Mancha. Era um paraíso para caçadores e coletores da Idade da Pedra. Mas será que realmente havia gente morando lá? É bem provável que sim. A primeira prova surgiu em 1931, quando um barco de pesca retirou do mar, a 40 quilômetros da costa de Norfolk, uma ponta de chifre esculpida, um arpão de 12 mil anos. Desde então, os pescadores têm resgatado repetidamente ferramentas, ossos de animais e até restos humanos do Mar do Norte. Em 2013, eles até trouxeram à tona um osso de crânio com 11 mil anos. Mas as descobertas realmente espetaculares foram feitas por pesquisadores em um lugar chamado Boulder Cliff, na costa da ilha de White. Lá, a 11 metros de profundidade, os arqueólogos encontraram uma verdadeira cápsula do tempo. Mais de 1000 ferramentas de sílex trabalhadas com arte, restos de fogueiras e mais de 100 pedaços de madeira que mostram sinais de trabalho. Ainda mais fascinante, análises de DNA dos sedimentos revelaram vestígios de espelta, uma das mais antigas espécies de grãos domesticados. Isso significa que o povo de Doggerland já tinha contato com os primeiros agricultores do sul da Europa há 8 mil anos. Mas nada dura para sempre.
E como sabemos hoje, essa Atlântida do Mar do Norte acabou afundando nas águas. É aí que a história fica bem dramática, porque há cerca de 8.200 anos aconteceu uma catástrofe. Na costa da Noruega, uma parte gigantesca da encosta continental deslizou. O deslizamento de Storegga, como os pesquisadores chamam esse evento, foi colossal. 3.500 quilômetros cúbicos de material caíram vertiginosamente, provocando um mega tsunami que varreu a costa do Atlântico Norte com ondas de até 20 metros de altura. Doggerland também foi atingida e por muito tempo os pesquisadores acharam que isso tivesse sido o fim definitivo. Pesquisas recentes de Vincent Gaffney e sua equipe mostram que Doggerland provavelmente sobreviveu a esse tsunami. Traços de DNA em camadas sedimentares comprovam que, acima dos depósitos do tsunami, foram encontrados indícios de plantas e animais. Isso significa que uma parte de Doggerland pode ter resistido ao aumento do nível do mar por séculos, na forma de um arquipélago de ilhas. Só há cerca de 7.500 anos, quando o nível do mar continuou subindo, é que essas últimas ilhas desapareceram para sempre sob as ondas do Mar do Norte. Desde então, o mar esconde todos os vestígios desse mundo submerso, exatamente como a Atlântida de Platão. Espero que vocês estejam tão pasmos quanto eu, pensando em quantos mistérios ainda não resolvidos a história da nossa própria Terra ainda nos reserva. Se vocês não se cansam desses assuntos, inscrevam-se no canal agora mesmo. Isso me ajuda muito, galera! E já que estamos falando de descobertas revolucionárias, parece que também na física algo de grande importância acabou de acontecer. Pois parece que rolou um avanço de verdade na pesquisa sobre a antigravidade. O que os pesquisadores descobriram, vocês podem ver no vídeo que está aparecendo agora no canto superior direito. Não deixem de dar uma olhada, é super empolgante. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!